Olá, então, estamos começando aqui a nossa mini entrevista, promovida pelo Grupo de Pesquisa Cultura Digital e Democracia, a respeito da LGPD, com foco na questão da responsabilidade civil. Eu sou o Paulo Renato, sou líder de pesquisa do grupo, estou acompanhado pelo Thiago Tomik Neto, que é o pesquisador que está tocando essa pesquisa em específico. E hoje a gente tem a honra, o grande prazer aqui, a satisfação de conversar com meu amigo de longa data aqui, que a gente não se vê presencialmente já há muitos meses, mas a gente tem aí carregado as batatas quentes aí de vários temas há alguns anos, e principalmente mantemos contato com o professor Rafael Zanata, que é também diretor da associação, da ONG Data Privacy Brasil, que é a irmã do Centro de Ensino Data Privacy Brasil, onde o Zanata também agora é professor. O Zanata, que é mestre, está fazendo doutorado na USP, sendo orientado aí pelo grande Ricardo Abramovay, que tem o seu parentesco diretamente com o Marco Civil aí, né? Mas, bom, vamos lá, então, sem prolongar essa introdução. Rafael, como eu tinha colocado para você antes da gente começar, essa entrevista ela busca especificar posicionamentos de especialistas a respeito da modalidade da responsabilidade civil que foi colocada no nosso ordenamento pela Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 3.709 trata dos agentes de tratamento de dados pessoais, e eu queria te colocar, então, 3 breves perguntas. E a primeira delas seria, na sua perspectiva, enquanto pesquisador, que tem conhecimento na área de direito do consumidor, tem experiência de militância nessa área, pelo a sua atuação pretérita no IDEC, qual seria a modalidade ideal de responsabilidade civil? Você acha que o ideal seria que a gente adotasse uma exigência de culpa para a responsabilização dos agentes, quer dizer, em relação ao vazamento ou a qualquer tipo de infração aos direitos previstos, ou seria mais protetivo a gente adotar uma proteção baseada no chamado risco da atividade? A palavra é sua, Rafael. Obrigado, Renan e Thiago. Prazer falar com vocês. Depois eu vou te entrevistar para minha tese, tá, Renan? Nosso combinado aqui dessa troca. Eu gosto de dar aula e escrever sobre o dissenso da responsabilidade civil na LGPD, porque ela também é uma história de lobby e de vitória por parte do setor privado. Eu participei muito ativamente das disputas pelo regime de responsabilidade, porque na época eu era coordenador do programa de direitos digitais do IDEC, e o IDEC, por ser uma organização que foi criada em 87, antes do CDC, e participou da construção dessa guinada que o direito do consumidor faz sobre o regime de responsabilidade civil, assumindo, internalizando as noções de desigualdade entre as partes, assumindo também uma visão protetiva, da perspectiva do consumidor que precisa proteger os seus direitos, de uma disputa que aconteceu lá quando o texto chegou na comissão, em 2016, quando o 5276 se junta ao 4060, 2 projetos de lei se fundem, na relatoria do Orlando, do deputado Orlando, e começam as tratativas em torno de pontos que seriam negociáveis. E muito explicitamente, um bode que é colocado na sala pelo setor privado, um tópico colocado pelo setor privado de forma muito intensa, se você pegar aquelas cartas o manifesto da Brascom, sobre a proteção de dados pessoais em 2016, o posicionamento dos advogados lobistas de grandes empresas, todos eles eram uníssonos em criticar o regime de responsabilidade objetiva e solidária. Eles se opunham frontalmente a esse regime. Defendiam abertamente um modelo clássico do direito privado, baseado em culpa. Culpa juridicamente qualificada, culpa como omissão, como ato negligente,
do direito civil clássico, que no Código Civil de 2002 já é relativizado, né, a partir da internalização do modelo de risco, né, no qual tem no 927, no parágrafo 1º, a ideia de atividades que per se, né, implicam em tratamento em produção de risco, e que por isso gerariam a responsabilidade no modelo de culpa. Porque o ônus da culpa cabe ao afetado, né? E claro que no modelo burguês privatista de partes iguais, faz sentido você pensar nisso. Que o teu ataque tem que ser justificado, que você tem que ir à corte e explicar, né, o ato culposo, você demonstra o ato culposo. Mas numa sociedade em massa, absolutamente desigual, com níveis de desigualdade que só aumentam, com desigualdades cognitivas até do que aconteceu, né, entre consumidor e fornecedor, ou entre usuário de tecnologia e produtor de tecnologia, né, isso não faz sentido, né? Mas mesmo assim, eu acho que teve um movimento coordenado e que impactou definitivamente a LGPD, porque o que se chegou no final desse processo foi a eliminação das palavras que permitiriam fazer uma leitura do regime de responsabilidade objetiva. Então, a versão do PL do Senado falava em responsabilidade entre cedente e cessionário, né, eles usavam a terminologia antiga, independentemente de verificação de culpa. Esse era o texto defendido lá pelo PSDB. Né? O texto da 5276, no 31, falava também, né, da responsabilidade solidária, independentemente de culpa, entre cessionário e cedente. Né? E que você verifica depois nos textos que vão se construindo na comissão, na versão final da comissão, essas palavras são eliminadas. Né? Então você cria, na verdade, um modelo lá no 42, que é um modelo geral de tutela, né, em que ele fala que controlador e operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causam um problema, um dano patrimonial, moral, individual, coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Mas não tem aí nenhuma menção a independentemente de culpa, certo? Não se coloca explicitamente. E não há também, como existe na GDPR, uma categorização de atividades de alto risco. Por exemplo, na GDPR é explícito isso. É um high risk processing você usar drones coletando dados biométricos em áreas abertas. Isso de partida é considerado tratamento de dados pessoais de alto risco. Isso de partida destrava não só o regime de responsabilidade objetiva, como destrava também a obrigatoriedade de produção de avaliação de impacto. Né? Essa também é uma segunda derrota no Brasil, né? Nós não conseguimos emplacar isso, apesar da coalizão de direitos na gente ter tentado, do ativista ter tentado. Então, assim, qual que é a minha leitura? Eu faço duas leituras, né? Uma leitura é o que eu queria, o que eu desejava, o que eu lutava. A segunda leitura, eu hoje como jurista, interpretando dogmaticamente o capítulo da LGPD, quase como um olhar para trás, né? O que está no texto, o que se infere do texto. O que está no texto, o que se infere do texto, é um modelo de responsabilidade subjetiva, quando não há relação de consumo, e objetiva quando há relação de consumo, porque tem o artigo 45 que faz a remissão. E aí ele vai puxar esse modelo. Então, assim, para verbalizar, na sua visão, deveria ter sido objetiva e tinha um caminho legislativo para que tivesse sido colocado como objetiva, e teve uma vitória política, né, em vários pontos que foram negociados, que levaram a um texto que, ao retirar, nos remete a uma leitura pautada pela culpa. E aí, assim, alguns defendem, alguns vão fazer a leitura, de que o artigo 43, né, quando ele fala ali que os agentes só não serão responsabilizados quando provarem, e traz aquele texto parecido com o do CDC, você entende que ele não é suficiente, né, ao tratar ali em termos como se fosse de nexo causal, né, de relação entre o que foi feito e o que foi a consequência, você entende difícil a gente puxar dali pela responsabilidade objetiva. Eu acho difícil. Eu acho que o
o lobby foi bem sucedido em conseguir criar um regime de responsabilidade especialmente entre empresas, né, quando na relação de consumo, para realmente atribuir um modelo subjetivo, baseado em culpa, né. E tem um outro argumento colocado sobre o desenho do 43 e do 44, e esse argumento aparece, acho que nos textos da Gisela Sampaio, do Gustavo Tepedino, especialmente dessa escola da UERJ, né, que tem um posicionamento sobre essa responsabilidade subjetiva, no sentido também de que não faria sentido criar toda essa categoria de excludentes, criar, né, a possibilidade dessa diluição de atribuições, de funções entre controlador e operador, e parametrizar isso entre atos negligentes e excedentes, e criar essa delegação, né, por meio de uma relação contratual, por assim dizer, né, do que se deveria executar, né, e você, de repente, depois jogar tudo isso por terra, dizendo, olha, na verdade, aqui é objetivo e tudo solidário, então, assim, qualquer pessoa pode colocar no polo passivo qualquer uma dessas empresas e elas vão responder por tudo, né? Isso, na opinião deles, desmancharia essa arquitetura de atribuição de responsabilidade civil que tem uma engenhoca, né, no qual você consegue ter zonas de imunidade. Eu acho que há mesmo. Eu já escrevi isso no ensaio de 2019 para uma coletânea do ITS, e falo isso em sala de aula, que eu acho que quando não há relações de consumo, a minha leitura é que a LGPD criou, de fato, um regime de responsabilidade civil novo, com zonas de imunidade ao controlador, na sua relação com o operador, em que ele consegue, de fato, né, jogar o dever, né, de demonstração do ato não negligente para o seu operador, por exemplo, quando ele tem um contrato parametrizando, né. Então, criou ali, para essas relações privadas, a responsabilidade subjetiva. Agora, a jogada que o Orlando fez desse compromisso de colocar o 45, né, de dizer nas relações de consumo se aplica a legislação pertinente, foi uma jogada que gerou deu uma bugada, né, porque o texto fica esquisito, né, parece que tem toda uma construção da subjetiva e de repente, bum, aparece o CDC atrás do armário, assim, tá, cá estou eu, né, porque de fato foi um compromisso político com a comunidade de defesa do consumidor, que estava muito ativa no debate, né, os PROCONs, os ativistas de defesa do consumidor, de não jogar por terra toda a construção jurídica e jurisprudencial no Brasil, que não só está no CDC, como está nas cortes, né. Vale lembrar que o STJ, por exemplo, ao julgar casos paradigmáticos, casos, por exemplo, sobre uso, modelagem de credit scoring ou legalidade de credit scoring, em 2014, nos casos que eu mais gosto, que é muito boa a argumentação do Sanseverino, ele vai fazer uma construção sobre responsabilidade civil entre os agentes na cadeia, né, de tratamento de dados, que está realizando um cadastro positivo e um credit scoring, por exemplo, dizendo que o uso de informação excessiva, que é coletado por um, mas é transmitido para outro, e ambos acessam esse dado, né, que já tem um abuso, ele é um dado excessivo. Você está, por exemplo, avaliando se o Renato torce para o time X, e se isso é um fator determinante para compor a nota de risco de crédito. Se isso passa de uma fintech para um birô, e ambos estão usando, todos respondem, né, de forma objetiva por esse abuso, né, por essa condição abusiva. Então, o STJ já tem, em casos paradigmáticos, que falam sobre dados, teses muito fortes de responsabilidade objetiva, né. Então, assim, a LGPD também querer dizer assim, não, nós vamos não somente se opor ao CDC, mas também à construção jurisprudencial do STJ, teria sido uma coisa bizarra, né, inédita, né. Então, acho que isso também deu força para ter o 45 presente, né, especialmente quando você tem ali o sujeito na relação de consumo com esse elemento de desigualdade posto. Essa assimetria, né, de condições aí. Bom, então, assim, tem esse ponto, né, de inflexão ali, que é o 45, que é uma
uma janela, ou a gente pode ter uma esperança para uma responsabilidade objetiva, porque aí o debate vai ficar sendo se é relação de consumo ou não, e, de certa forma, se dá para aplicar lá pelo 17, né, de alguma forma, ampliando ou não ampliando. Na sua experiência, né, e até pela atuação que você já teve no IDEC, mas não só, né, pelo seu acompanhamento também como pesquisador, você acha, né, e aí tentando chegar ao ideal da responsabilidade objetiva, no sentido de que ela seria mais protetiva, a lei diz, né, que a solidariedade, né, ela não pode ser automatizada, né, ela vai ter que ter uma previsão de uma responsabilidade solidária. Você acha que os juízes talvez poderiam, a partir do CDC, junto com o 45, aplicar, né, digamos assim, em rebeldia à vitória legislativa, uma responsabilidade objetiva? Ou você acha que essa seria, por exemplo, uma disputa que não vale a pena tentar um advocacy, não é algo que te dá, seria uma prioridade no exercício de esforços? Talvez fosse mais adequado a gente esperar um momento mais propício e olhar para o legislativo como uma tentativa de fazer, eventualmente, alguma emenda, ou ainda que não pragmaticamente isso seja viável hoje em dia, mas que esse poderia ser um caminho mais seguro. Você acha que pelo judiciário dá para resolver, ou só mesmo uma mudança legislativa poderia certificar uma visão de responsabilidade civil objetiva para os agentes de tratamento? Sim. Não, eu acho que esse assunto voltará na esfera legislativa, né? Porque, por exemplo, os comitês de experts e juristas europeus trabalhando, por exemplo, para regimes de responsabilidade em inteligência artificial estão adotando modelos de strict liability, né, de responsabilidade objetiva, independentemente de relação de consumo. E estão, inclusive, parametrizando também na esteira da GDPR gradações de risco para certos tipos de atividade. Eu acho isso fundamental. A gente precisa saber diferenciar, por exemplo, um tratamento de dados que é de uma empresa como a Clearview, que vai fazer web scraping de dados biométricos para compor a maior base de dados do mundo para oferecer para serviços policiais, sabe? Isso é uma coisa, né? Versus, não sei, um tratamento, por exemplo, de uma incógnita ou uma in loco da vida que está lá um grupo de cientistas da computação se esforçando em fazer um modelo de georreferenciamento que consegue demonstrar técnicas robustas de anonimização e consegue fazer um modelo de negócios que parece não apresentar riscos, né, substanciais às dimensões de liberdades civis, e até riscos numa dimensão também de grupos minoritários impactados, né? Isso também é uma agenda muito forte no debate de regulação e risco mundo afora, né? Então, eu acho que essa agenda volta, eu acho que ela virou essa vitória temporária do setor privado na LGPD, mas eu acho que voltará a discussão do modelo de responsabilidade civil, dessa dimensão das gradações de risco e de sistemas de IA, né, que é uma discussão que não foi enfrentada, e a LGPD tem um instrumental muito pobre para lidar com isso, né. Eu acho que eu passei a me interessar por esse, muito mais agora também, faço parte do IBERC, Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, estou lá aprendendo com pessoas que são do campo de responsabilidade civil, porque eu nunca fui um civilista hardcore, né, de estudar responsabilidade civil para valer. Estou achando interessantíssimo os debates que se compõem nesse grupo, e tem também uma discussão feita por eles que eu acho que é tão importante quanto se entrar só na dicotomia entre objetiva e subjetiva, que é também discutir lucratividade ilícita a partir de uma conduta abusiva, uma conduta errada, né? Então, o que acontece com um direito da coletividade, não só de ter a reparação de um dano individualmente considerado, do que você teve de dano concreto, dano à pessoa, mas do tanto de lucro que se gerou naquele modelo de negócios quando ele opera sistematicamente violando direitos, né? Nelson Rosenwald e outras pessoas estão fazendo essa discussão no Brasil, né?
Eu acho muito boa essa discussão para o campo da responsabilidade, né? E o Anderson Schreiber também tem uma discussão que é pensar a responsabilidade civil também na sua dimensão dos esforços coletivos de reparação. Não só punir a empresa, tipo uma empresa ofensora individualmente, que assumiria todo o ônus, né, de fazer a reparação, mas também o comprometimento coletivo com a reparação de certos tipos de dano. Vou dar um exemplo. O caso do Ministério da Saúde com Albert Einstein, em que você tem um caso de um vazamento de dados, não vazamento, é um incidente de segurança, de um GitHub pessoal, tal, mas suponha que tivesse acontecido de fato acessos indevidos e começasse a provocar uma série de consequências para as pessoas que são portadoras de Covid, que vão ter esses dados na mão de terceiros, vão começar a sofrer tentativas de golpes, informações falsas chegando, lesões, ou até isso passando para empregadores, etc. Demandaria uma espécie de estratégia de contenção social, coletiva, que vai além de dizer, Albert Einstein paga 10 milhões de reais, entendeu? Essa discussão que o Anderson Schreiber faz, que será que está na hora de a gente pensar também uma certa institucionalidade de esforço coletivo, né, ele coloca isso em alguns textos, eu acho muito interessante porque também ajuda a gente a pensar em, tipo, putz, o que é o ponto mesmo, o que a gente está discutindo, os elementos mais importantes dessa discussão, né? E eu fiquei muito interessado, também conversando com o Michel Souza, que é também da área de processo civil da USP e tal, na discussão da responsabilidade civil para além do eixo ressarcitório, porque hoje a gente fica muito preso na dimensão que bom, fui lesado, preciso que esse meu descontentamento, essa minha violação se transforme num elemento pecuniário ou seja ressarcido, né? Mas tem uma dimensão que eu acho muito interessante, que é quando a gente identifica o ilícito e a partir do ilícito destrava a tutela inibitória, mobiliza o judiciário para fazer parar, né, ou para modificar a conduta futura, né? Então eu fiquei também muito ligado nessa discussão. Eu acho que, por exemplo, ainda tem pouco material escrito sobre o modo como a LGPD abre caminho para isso, em combinação com o Código Civil, porque o Código Civil fala de tutela inibitória para violação de direitos da personalidade, com o CPC. Então, eu achei que a gente ficou assim um pouco... Ficou num beco meio sem saída, assim, ficou ruim a discussão da dicotomia do objetivo e subjetivo, sabe? Porque tá ruim o texto e leva essas confusões e tal, e eu acho que tem aí, meio que circulando ao entorno, esses vários issues, né, coisas importantes a gente atrelar à discussão da responsabilidade. Muitas delas vão desencambar em discussão legislativa. As cortes eu acho que vão ter um papel de manter consistência com o que já tem sido decidido, eu não acho que vai haver as cortes vão mudar radicalmente de opinião. Mas evidentemente que não é o único locus de poder importante, né, tipo, o judiciário. Acho que em relação ao judiciário, mesmo, só um relato de experiência mesmo, né, o Zanato, que na justiça trabalhista, né, onde eu sou servidor, aprimorou-se essa ideia do risco, aplicando, apesar do artigo 7º, inciso 28, que diz que a responsabilidade do empregador se dá para indenizações por acidente de trabalho mediante culpa ou dolo, como está na Constituição, foram buscar lá no 927 mesmo, parágrafo 1º do Código Civil, e falar que o que está na Constituição é o mínimo. E que o que está no Código Civil pode ser aplicado, agregando, para dizer que, se for um trabalho de risco acentuado, dá para trazer, sim, a responsabilidade objetiva. Só que, assim, aí eu estou falando de uma responsabilidade debatida na Corte Trabalhista, né, que tem, de certa forma, um mandato até constitucional para lidar com essa assimetria, né, não é uma tradição civilista tradicional, pautada pela culpa, até porque no contrato de trabalho é inerente à figura do empregador assumir o risco da atividade. Então, o uso dessa palavra ajudou a trazer aí, mas que ainda é bastante específica, né? A cada julgamento, em cada caso, vai se analisando se aquele acidente está dentro ou não dos riscos daquela
atividade desempenhada, não tem sido uma abertura generalizada, é bem restrito. Eu acho que a minha perspectiva, né, agora que já deu sua resposta, a minha perspectiva é que eu não tenho muita esperança no judiciário. Eu acho que até poderia, mas na prática eu acho que não vai acontecer essa adoção da responsabilidade objetiva, não num curto prazo ou médio prazo. Eu acho também que o legislativo vai acabar sendo o campo mais propenso para esse debate, até eventualmente com uma ligação com a experiência europeia, né? Mas muita coisa com certeza vai acontecer e tenho certeza que essa breve entrevista aqui fica como registro. E, Tiago, tem alguma questão específica que você gostaria de agregar ao que foi perguntado? Eu já li bastante o professor Zanata para o meu texto, mas eu já vi que o posicionamento dele era de, teoricamente, em abstrato, achar que seria objetivo, mas ele me explicou agora e ele elucidou muito que, na realidade, ela se dá como subjetiva pelo texto legal. E isso foi o que mais me esclareceu nessa entrevista, porque o posicionamento dele por ter lido muito ele, é muito no meu trabalho, eu também sabia que seria esse. E agora, sabendo disso, que na realidade ele entende que de fato é uma responsabilidade subjetiva, me ajuda muito na hora de concluir o trabalho. Maravilha, Thiago. Então, ó, temos aí uma pepita de ouro, a partir da fala aí do Zanata. Tem um profundo dissenso. Eu acho que é importante dizer também que existe hoje também, eu falo muito isso em sala de aula, existe um dissenso entre autores disputando o campo, né? Isso é muito importante. Por exemplo, se você o posicionamento que eu disse da Gisela e do Tepedino, que são civilistas da UERJ, né, interpretando essa responsabilidade subjetiva quando não há relação de consumo, ela é contestada, por exemplo, pela Caitlin Mulholland e outras pesquisadoras da PUC, né, que estão cravando uma interpretação de que você pode mobilizar toda essa tradição de construção jurisprudencial sobre atividade de risco, independentemente de estar lá no texto, né? E que, por exemplo, o tratamento de dados sensíveis traz consigo uma tutela de direitos fundamentais na sua eficácia horizontal, no qual, mesmo nas relações privadas, não escaparia, né, desse regime. E eu acho que é importante observar esse dissenso, né? Eu gosto de salientar esse dissenso em sala de aula para os alunos também se sentirem desconfortáveis, do tipo, eu preciso entender que tem uma disputa acontecendo, né? E essa disputa agora dogmática, que é interessante porque o meu palpite é que os textos produzidos agora, em 2020 e 2021, serão os textos que vão amparar os leading cases de 2025, né? Então, essa produção dogmática agora, ela é central. A disputa acontecendo agora é o que vai pautar o modo como os juízes vão pensar daqui a 3 anos, quando eles enfrentarem os casos mais difíceis. E aí, o que a gente vê por experiência é que não basta produzir os textos, né? Depois tem que fazer circular, tem que ter a base. Exato. Tem que botar na rua também, porque um texto muito mais bem construído, se ele não for bem divulgado, vai acabar perdendo espaço para textos pobres, textos furados, mas que uma manchete de um jornal de grande circulação ou de um telejornal de destaque acaba definindo, né, o horizonte. Então, espero que esse nosso vídeo aqui possa também contribuir nesse aspecto, para essa divulgação. E é isso. Agradecer muito, muito mesmo, Zanata, uma mini aula aqui, não chamo nem de entrevista, maravilhoso, esse resgate histórico, né, de quem participou, de quem esteve ali na linha de frente. É excelente. Anotei aqui o Instituto, não conhecia, dei uma olhada nos nomes, vi que a Caitlin está lá também, no IBER. Vou conversar mais com você sobre isso. Então, vou encerrar a gravação aqui, agradecendo aí. E é isso. Valeu. Muito obrigado. Valeu.